nós vamos discorrer nesta sequência de reflexões, nosso estudo, considerado estudo indutivo, quando eu faço você pensar, indutivo. E a reunião de hoje é culto de libertação. Por isso que eu vou pegar um texto que Deus nos liberte. Por favor, você que pode, abra em Provérbios 6. E a leitura também é do verso 6 ao 10. Provérbios 6, dos versos 6 a 10. Que Deus abençoe mais a sua vida e também sua vinda a esta casa nesta noite. Só repassando, a primeira noite nós falávamos de uma forma que a nossa compreensão do que é o início de um ano como sendo uma oportunidade de esperar em Deus o seu favor. Eu coloquei a ministração toda que tudo é realmente dentro do propósito do querer de Deus, e Deus quer. Jesus mesmo expressou muitas vezes, quando alguém vinha até ele dizendo: se o Senhor quiser, ele fala assim: eu quero. Então o Senhor quer, Ele quer nos abençoar. Aleluia. Na segunda noite nós refletimos sobre uma forma de você entender que a bênção de Deus, de alguma forma, ela pode ser impedida se você ou eu nos colocarmos como impedimento para Deus. Então nós oramos juntos, consagrando fevereiro, dizendo naquela ministração como nós podemos vencer as crenças limitadoras. A terceira noite eu falei sobre uma forma de você alcançar de Deus, que é agradar a Deus. O seu 2020, ele poderá ser apenas mais um ano, porque se você não mudar, nada muda. Eu falei que você pode mudar em você o entendimento e a disposição para agradar a Deus. Aí nós entramos depois em sequência de estudos sobre verdades libertadoras, falando sobre arrependimento como sendo uma verdade libertadora. Falamos sobre gratidão como verdade libertadora. E hoje vamos falar sobre algo dentro da mudança de mente. Se você encontrou o Provérbios 6, a partir do verso 6, diga amém. Amém. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquelejando, um pouco encruzando as pernas para estar deitado. Você fala assim: misericórdia. Misericórdia, né? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, tá? Podem sentar-se, por favor, os que comigo estão de pés. Eu olho para a Bíblia como esse livro que é a palavra de Deus. Eu não posso olhar para a Bíblia
como um livro de acontecimentos somente. Eu tenho olhado a Bíblia como um livro de princípios e de valores. Se você olhar para a Bíblia entendendo que ele tem princípios e valores, vai aprender muito com tudo que nela está escrito. Hoje, por exemplo, a lição para nós é sobre comportamento, é sobre a formiga. Eu estou querendo conversar com vocês sobre isso, entendendo com vocês como vamos mudar a nossa forma de ver, entender e de pensar. A primeira coisa que o texto me dá como informação é de alguém que o nosso Deus está reprovando o comportamento. Ele reprova e manda esse que ele reprova observar um comportamento aprovado. Quem é reprovado? Aquele que ele chama de preguiçoso. Meus irmãos, por favor, não entenda que eu esteja usando essa palavra para dizer nenhum de nós como um preguiçoso. Não é para menosprezar, diminuir ninguém. É justamente para dizer de coisas que não acontecem, e quando não acontecem, de alguma forma, entre as conclusões que devemos ter, é esta: que esse ano não foi o melhor ano da minha vida, porque eu continuei, como disse o texto no seu fechamento, primando pelo sono, primando pelos braços cruzados, primando pelas pernas cruzadas, tosquenejando. Bom, a formiga, que aqui é o exemplo positivo, tá? Que eu vou entrar nesse assunto falando da formiga. O texto vai nos observar que ela tem uma ação, como que uma iniciativa própria. Ela não espera que um chefe mande nela. O texto vai dizer que ela não tem chefe, que ela não tem dominador, que ela não tem uma liderança que estabelece para ela o que ela deve fazer. E vai dizer que ela faz tudo aquilo como se fosse normalmente a sua rotina, cobrando ela mesma, a formiga dela, o resultado do trabalho. Por isso que quando se refere a formiga, colocando o seu trabalho, diz para o preguiçoso ter uma formiga, porque o exemplo é contraditório. Enquanto um não trabalha, o outro trabalha como se fosse assim, olhando, a admirar, trabalha muito, considerando o tanto que ela faz e considerando a sua pequenez. Bom, quando o texto vai fazer essa correlação, vocês sabem que a preguiça, ela pode ser na pessoa muitas coisas. Ela pode ser muitas coisas. Ela pode ser, inclusive, uma produção diminuída de hormônio. Algumas pessoas, se realmente perceberem que querem ficar sempre mais a descansar, ela deve procurar um exame médico para ver se aquele cansaço, aquela vontade de ficar descansada, não seria a falta de um hormônio saudável nela. Você vai descobrir isso, que há pessoas que realmente estão inclusive com problemas psicossomáticos, há pessoas que estão com problemas associados à disposição de ânimo, que aí passa pela forma como a psicologia, junto com a psiquiatria, entende que as pessoas podem sim passar por um momento de ânimo caído, de baixa autoestima, e aí a pessoa pode sim achar-se no direito de ficar prostrado, sentado, descansando, sem ânimo, sem disposição nenhuma. A Bíblia dá muitos exemplos de homens que conseguiram vencer esse momento, tá? E de mulheres que conseguiram vencer esse momento.
aquele momento que parece que tudo conspira para você ficar rendido, vencido. Vamos imaginar, por exemplo, a história daquele homem por nome de Jó. O Jó tinha tudo para não se ocupar com mais nada. Olhando para tantas perdas e algumas irreparáveis, olhando para a situação dele, em considerar que antes era alguém com muita saúde, agora sem saúde, antes com recurso, agora sem recurso, mas o Jó é alguém que você não percebe desanimando da luta, da saga da vida. As comparações que ele faz de si mesmo é com a esperança da saúde dele renovada e restaurada. Por isso que ele é um exemplo para nós, na forma de ler aquele livro e extrair do livro as lições de um homem que tem tudo para influenciar a cada um de nós na hora das maiores perdas de nossa vida. Imagine vocês, nem todo mundo suporta o que ele passou. A própria esposa não conseguiu lidar com aquelas perdas. Você vai ver que ela é alguém que conhece, como ele, Jó, o mesmo Deus. Ela tem, como Jó tem, o conhecimento de um Deus verdadeiro. Então eles têm o mesmo Deus. Eles estão passando pelos mesmos problemas em relação ao que perde ele e perde ela. E há momentos na vida da pessoa que, quando você ama tanto, você nem queria vê-la sofrer, você preferiria que você sofresse no lugar do outro. Certamente é isso que ela pensa quando ela olha ele sofrendo tanto, imaginando que poderia ser ela. Então ela sofre os mesmos problemas, tem o mesmo Deus, os mesmos problemas, mas eles têm atitudes diferentes. A atitude dela está evidenciada quando ela coloca para ele uma ideia de amaldiçoar ao seu Deus e esperar a morte, enquanto ele não, passando por tudo aquilo, ele tem uma atitude diferente, uma atitude de olhar para a vida como apenas um momento que Deus permitiu. Ele até falou para ela: temos recebido tantas coisas boas de Deus, agora vamos lidar com esse momento de um dia difícil, de uma hora mal, de um dia mal. Então a formiga, ela também vai ter um dia mal. Para a formiga, o tempo terrível da formiga é o tempo do inverno. É o tempo em que ela, qualquer pessoa, não precisa ser um biólogo, não precisa ser alguém, que mexa na ideia da zootecnia, que conheça um pouco desses insetos, animais, para dizer que o inverno é um tempo ruim para essa natureza de inseto. Ela sabe que vai ter o inverno, mas ela se prepara para o momento difícil, ela se abastece, ela vai trabalhar para ter todo o seu provimento naquele tempo mais difícil. Então vamos entender aqui, queridos. Eu não sei como é que está a nossa reserva emocional. Muitos de nós lida com situações, de novo digo, distintas e diferenciadas. Para uma pessoa, uma notícia ruim pode, naquela pessoa que ouviu, ter vários estímulos de resposta. Tem pessoas que, diante de uma notícia ruim, ele ri, outros choram, Há pessoas que, diante de uma notícia ruim, não se calam, outros seguem a vida como se nada estivesse acontecendo. Por quê? São estímulos de resposta. Mas se você conseguir fazer com você uma reserva emocional, você vai lidar com os problemas do dia difícil como uma formiga. Você já se preparou para aquele dia mau.
Você se preparou para o dia do inverno, para o tempo do frio, para o tempo da escassez, para o tempo que para a formiga é tempo que não há mais o que fazer. Então, se você hoje olha para a sua vida e você consegue iniciar para você mesmo a ideia de que ninguém precisa mandar em você para que você faça diferente, porque eu sei que nós lidamos com a seguinte realidade: crianças que ainda não têm a maturidade, elas não sabem a importância do estudo, não sabem a importância disso para a vida. É normal uma criança não querer estudar, e é a mãe que sabe o quanto aquilo vai fazer falta na vida dela, vai dizer: minha filha, vai fazer seu dever de casa, seu exercício, vai fazer, minha filha, né? Meu filho vai fazer isso. Então, na escola da vida, quem ainda não sabe a importância, descansa. Na escola da vida, assim, quem não sabe a importância, descansa. Então a criança, muitas vezes, é levada a fazer aquilo, se ela não criar o hábito de gostar da leitura, de fazer o exercício, de estudar, ela vai sempre olhar para aquele momento da sua vida como sendo um desperdício de tempo. Ela acha que ela tem que aproveitar o tempo com a sua idade mental, com o seu tempo de brincar, com o seu tempo de se envolver, né? E a escola, para ela, é como se fosse um sacrifício, um peso, uma dificuldade. Mas onde eu quero chegar com isso? Quando você sente a necessidade de se aprimorar, quando você vai estar trabalhando, você deve olhar para a sua vida e dizer o seguinte: eu não posso esperar ninguém mandar eu fazer. Tem que ter em mim, como se fosse um reloginho que desperta. Dentro de mim desperta em mim um reloginho que diz assim: olha, é hora de levantar, é hora de estudar, é hora de ler um pouco mais, é hora de abraçar informações, notícias. Nesse tempo que as notícias são, digamos assim, mudam a todo instante, quem está na frente, quem vai levar vantagem? Quem sabe sempre o que de novo está se noticiando, quem sabe sempre o que de novo está chegando, porque você não é que lança fora o velho vai servir para você de informação, para você contextualizar as mudanças sociais, as mudanças a nível de história, de política. Mas vai na frente hoje quem vai fazer uma entrevista para emprego, quem na hora da entrevista tem o melhor argumento, tem a melhor compreensão, tem a melhor habilidade de discutir a matéria. Então, como é que você vai ser alguém assim, quando você não precisa que ninguém mande você se preparar? Você entende que o preparo da sua vida, ele é necessário. Você precisa ser alguém com iniciativa, com poder de ação, que não precisa mandar em você. Você já sabe que você precisa disso para a vida, precisa disso para você. E a formiga, ela sabe disso. A exemplo que eu anotei aqui, eu acho que para vocês memorizarem, até porque a nossa mente, ela trabalha muito isso, né? A mente precisa memorizar as coisas. Olha que eu coloquei para vocês, no caso, repetirem comigo. Diga assim, ó: a formiga, apesar de ser minúscula, ela entende que é forte. Ela é minúscula, mas ela entende que ela é forte. Vocês já viram uma formiguinha do tamanhozinho que ela é, lutando com um pedacinho de madeira ou com um pedacinho de folha muitas vezes maior que ela? Já viram que ela fica arrastando aquilo, né? Ela não desiste, ela não deixa para trás. Então ela não se limita na ideia da sua pequenez e da sua ideia de força. Ela se programa para dizer assim: eu vou fazer, eu vou fazer. Meus irmãos, essa ideia aqui de vou fazer é vencer a preguiça mental. Há pessoas que não têm a preguiça nos braços, a preguiça nas pernas, mas tem a preguiça mental. E a preguiça mental vai limitar a sua força. E essa força que a formiga tem é algo que ela apresenta na sua atitude de arrastar alguma coisa. É claro que a formiga tem uma força nela 10 vezes maior do que o seu tamanho, tá? Isso aí é 10 vezes maior do que o seu tamanho. Olha a outra afirmação, tá? Diga assim, ó: a formiga tem um propósito, ela tem um alvo, e ela diz: eu vou cumprir. Olha só, qual é o propósito
o seu alvo. É claro que você vai observar que elas todas trabalham juntas para uma mesma coisa, tá? Você vai observar que elas constroem a sua estrada, né, onde todas as formigas, digamos assim, andam juntinhas com a outra, criando o seu próprio trieiro, né, que é dito, né? Mas aquele trieiro que ela faz, de mútua ajuda no trabalho, aonde elas todas se envolvem, aonde elas estão envolvidas no trabalho, elas vão entender em forma de, né, de como se fosse assim, instinto, porque é instinto, em nós é emoção, tá? Em nós é emoção, em nós é sentimento, né? Mas a formiga é instinto. E olha, irmãos, nós que somos movidos por emoção, por sentimento, nós vamos sempre ter a ideia seguinte, de que eu não tenho recurso, e você vai achar que o recurso é um problema, mas não ter um recurso pode ser justamente a nossa melhor e maior oportunidade, porque você não tendo, você busca para ter, e a formiga busca para ter, ela sabe o que ela precisa, e ela busca para ter. Ela precisa o quê? De mantimento, guardar todo o provimento para o tempo do dia difícil, para o dia mau, para o tempo do inverno. E nós, para ter o melhor ano da nossa vida, nós vamos trabalhar hoje, desculpa a expressão, né? Como se amanhã não tivesse mais o que fazer. Eu sei que sempre tem, né? Até a dona de casa, ela vai falar assim: eu lavo louça e tenho sempre louça para lavar, né? Mas escute, a ideia que eu estou colocando aqui é de você se envolver com o trabalho enquanto há tempo. O que disse Jesus? Trabalhar enquanto é dia. Esse dia ali é um momento de trabalho, no dia oportuno. Ele fala assim: à noite vem quem ninguém deve trabalhar. É claro que Jesus trabalha essa mensagem em um tempo ruralista e agrícola. Naquele tempo não se trabalhava à noite, né, plantando, como hoje já há máquinas com, né, vários equipamentos, digamos assim, para o plantio, que eles trabalham até a noite mesmo, né? Acende aqueles faróis naquelas grandes máquinas e trabalham à noite colhendo ou plantando. Mas naquele tempo, né, a noite não era para trabalhar. Então ele fala assim: trabalhar enquanto é dia. Então ele está dizendo assim: olha, há uma hora para trabalhar. Então, irmãos, esse ano é o ano que pode ser o ano da sua vida, se você entender que o resultado do seu trabalho você vai ver e vai ficar satisfeito. Na hora que vier o tempo da escassez, você fala com você mesmo: eu já tenho reserva, eu tenho reserva. Irmão, e ter reserva é importante em tudo. Há uma comparação daquelas virgens comparando as que não são prudentes com aquelas loucas, e a diferença delas não está nas vestes, não está em serem virgens, está justamente em ter reserva. Irmãos, crente tem que ter reserva de oração, Quem é fiel dizimista da oferta, né, dizimista e oferta, tem depósito com Deus. É como se depositasse para poder ter crédito com Deus, para poder sacar. No dia da angústia, você deu, e Deus vai usar pessoas para te dar. Dai e vos darão, e darão em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque a pessoa que faz isso tem com Deus depósito em reserva, e a formiga trabalha para ter reserva. Olha o que eu coloquei aqui também para vocês memorizarem comigo. Digo assim: a formiga nada tira o seu foco. A respeito da formiga, nada tira o seu foco. Quem não já pensou, né, em impedir o caminho da formiga? Eu sei que criança faz muito isso, né? Põe a mãozinha para essa formiga para, né? Às vezes faz algum impedimento para a formiga, ela transpassa, ela transpõe, ela passa por cima, ela parte lá e volta para a sua rota, para a sua rotina. A formiga não vê aquilo como impedimento. E o que diz a Bíblia a respeito de eu e você? Nós temos um Deus, e com o meu Deus eu saltarei muralhas. Tem que entender isso. Olha, você não vai olhar, né, que você vai fazer isso sem a ajuda de Deus, mas você vai entender o seguinte: qualquer barreira que te chegar, qualquer impedimento, você assim, eu tenho Deus, e com o meu Deus eu salto muralhas. O que quer dizer isso? A formiga, ela tem o seu foco.
Aí aparece alguém tentando fazer um impedimento para ela passar. Ela não olha a barreira como sendo intransponível. Ela não tem para ela a ideia de que não é possível, tá? Por instinto, ela vai prosseguir, ela vai avante, porque ela tem foco, ela sabe onde ela quer chegar, ela sabe aonde ela quer chegar. Eu ouvi uma história de alguém que entrou num elevador, claro que isso aí é uma história dessas contadas, né? E alguém falou assim, como andar? Falou, qualquer andar, todo o prédio errado mesmo. Então é claro que ninguém vai fazer isso, né? Mas assim, para quem não sabe, né, aonde chegar, parece que qualquer caminho serve, mas nós sabemos aonde nós queremos chegar. E inclusive, eu sei que quando criança, muitos de nós nos impressionamos com as fábulas, e tem uma menina perdida, né, com o nome de Alice, e é chamado ela procurando, né, a saída, né, do País das Maravilhas, e aparece um gatinho que conversa com ela, às vezes aparece só a cabecinha, vem só rápido, e aí uma hora ela fala com ele, e ela pergunta, né, onde é a saída, né, qual é o caminho? E aí ele faz a seguinte colocação para ela assim, bom, a primeira coisa é entender aonde você quer chegar. Se você não sabe onde quer chegar, você fica pelo caminho. Qualquer problema te para, qualquer dificuldade te para, mas se você tem foco, as pessoas que são promovidas em empresa têm foco. As pessoas promovidas em empresa não têm preguiça de pensar, elas são hábeis, são habilidosas, são rápidas nos pensamentos. Eu contei aqui uma outra vez e vou repetir uma história de um moço que trabalhando numa empresa foi reclamar com o seu chefe, porque ele viu que alguém que chegou depois dele naquela empresa estava tendo e ocupando alguns privilégios já, como se já exercesse até um pouco mais a chefia daquela empresa. E aquele mais antigo sentiu, né, que estava ficando desprezado, esquecido, abandonado na ideia da promoção, né? E ele foi reclamar com o seu chefe. E eles estavam assim na porta do prédio onde trabalhavam, né? E o rapaz falou assim, patrão, eu queria ver com o senhor porque eu estou precisando de um aumento, né? Aí ele falou assim, aumento de trabalho? Aí ele falou, não, patrão, aumento do salário. Ah, tá, a gente vai conversar sobre isso, né? Mas, patrão, na verdade, assim, o aumento eu sei que na função que eu estou, eu não consigo aumento, eu preciso de uma promoção dentro da empresa para conseguir ter um salário melhor. Ele falou, muito bem, você entendeu bem, a empresa nossa, ela aumenta o salário de acordo com você vai produzindo e chegando a cargos níveis mais altos, pegando posições mais altas e ganhando um pouco mais. Mas escute, deixa eu falar para você, está vendo aquele caminhão ali na frente? Aí ele falou assim, estou vendo, sim senhor. Rapaz, daqui não dá para ver direito o que é aqui, mas parece que é laranja, né? Aí ele falou assim, acho que é laranja mesmo, chefe. Ah, tá bom. Mas patrão, vamos falar sobre minha promoção? Tá. Mas será que aquele caminhão laranja está ali parado assim, só por parar, ou será que o rapaz está vendendo laranja? Eu posso ir lá ver. Aí ele foi lá ver. Quando chegou, olha chefe, é um caminhão de laranja assim. O moço lá falou que parou aqui porque entendeu que aqui é um lugar que passa muita gente, ele quer vender aqui a laranja e cada pacote é R$8. Aí o patrão, muito bem, muito bom, né? E se eu quisesse assim comprar o caminhão todo de laranja? Ah, eu já não perguntei. Não, porque eu sou um empreendedor, eu sou um investidor, eu compro para ganhar, né? Então será que ele me daria um desconto assim para eu comprar? Ele disse que é R$8 o saco, será que ele faz por quanto se eu quiser comprar o caminhão fechado? Não, isso aí eu não perguntei. Aí chegando aquele rapaz que estava cobrando ciúme que estava crescendo na empresa. Ele falou, escuta, vem cá, você está bem? Estou bem, chefe. Pô, rapaz, eu estou aqui conversando com esse amigo, eu trabalho com ele há muitos anos, uma pessoa que eu quero muito bem, né? Aí quando a gente conversando, parou um caminhão aqui na frente. Ah, chefe, é um caminhão de laranja, né? Eu sei que está um pouquinho longe de chover o que é, porque está do outro lado, né? Mas é o seguinte, eu já estive lá, eu ia até sentar com o senhor para a gente conversar, porque ele parou lá, disse que passa muita gente, e eu já fui lá mais cedo, conversei com ele, o nome dele é Antônio, né? Ele é de Minas, é uma pessoa que vive viajando com esse caminhão cheio de laranja, onde ele para, ele vem, mas demora em média 3, 4 dias para vender o caminhão todo.
E eu falei, olha, o meu patrão é um homem inteligente, é empreendedor, eu acho que ele vai gostar da ideia de comprar esse caminhão tudo de uma vez, ele só precisa comprar mais barato, para poder ganhar dinheiro com isso também, ele compra e revende. E eu já perguntei, ele falou que é R$8 o saco, mas se eu for comprar todos os sacos, ele vai fazer para o senhor por R$3, para ele poder já ir embora hoje mesmo. Aí ele falou, obrigado, né? Tá bom, depois eu vou ver com você nesse negócio, ele deve comprar esse caminhão de laranja. Aí ele falou assim para o rapaz que queria aumento, você estava falando o que mesmo? Ô chefe, esquece, né? Esquece. Então quem vai ser promovido na empresa? Quem sabe o que o seu chefe tem como interesse de ganho. Como toda empresa precisa e visa o lucro, eu preciso produzir, dar lucro. A respeito de Deus, Deus também quer que a gente dê lucro para o reino de Deus. Meus irmãos, a Bíblia fala de um homem que entregou talentos. Você sabe que ali um talento vale muito. Um talento vale muitos anos de trabalho. Ele deixa um talento com a pessoa que enterra. Você sabe que na prestação de contas, aquele que enterrou ouviu uma reclamação, porque os outros que foram granjear, foram trabalhar com os talentos, tá bom? Nos princípios de aplicação daquele talento que cada um teve, um trabalhou e multiplicou aquele talento a ponto de dobrar. Aquele que enterrou, quando foi prestar conta, falou assim, você é um chefe, um patrão que eu conheço, como alguém que anda tentando, que colhe até onde não plantou. Aí você, se eu sou assim, você sabe que você fez muito mal em enterrar o talento, porque você, além de não me dar lucro, me deu prejuízo. Irmãos, na vida, ou você dá lucro, ou você dá prejuízo. E até na lei de ideias sobre acontecimentos, a gente fica pensando, né, realmente se valeu a pena, né? Quantos pais vão falar assim, será que valeu a pena eu investir tanto nesse menino? Quantos pais põem ele para estudar em escola particular, né? Incentiva o menino, põe ele para estudar, fazer curso, né? E depois vê o rapaz sem nenhum tipo de iniciativa para a vida. Ele fala assim, parece que tudo que eu apliquei nesse filho está perdido. Meus irmãos, temos que viver a vida para corresponder com a expectativa. A formiga, ela corresponde com a expectativa, sabe por quê? Porque ela cumpre a sua tarefa. Diga assim, cumpre a tarefa. Outra coisa, a formiga, ela tem uma meta, ela sabe justamente cumprir a meta. Embora a formiga não tenha, digamos assim, ninguém com uma pranchinha na mão, para a gente não poder notar o resultado do seu trabalho, a formiga está cumprindo a sua meta. A formiga, você já deve ter observado, inclusive, que muita gente que é de fazenda, de roça, né? Olha para o buraco do formigueiro, porque através de olhar o buraco do formigueiro nela, vai saber pela forma como ela coloca a terra para fora, se vai chover ou se não vai chover. A formiga ensina muito até com respeito a isso. Ela está, digamos assim, como se fosse um sensor nela de percepção, quando nenhum de nós está percebendo nada, né? Mas ela está antecipada. Então a formiga, ela antecipa o acontecimento, então ela possui o resultado antes. E quando você tem uma meta, você bate uma meta, você passa a ser dono do seu resultado. Você passa a ter o resultado, você tem a garantia do resultado. Você é alguém que antecipou o seu resultado, porque você tem uma meta. Então você que está na igreja, servindo a Jesus, ponha para você mesmo uma meta para esse ano. Uma meta de comunhão com Deus ininterrupta. Uma meta de leitura da palavra, ler a Bíblia toda. Você não tem ideia do quanto você vai ter ganho lendo na Bíblia. Leia a Bíblia todo dia. Leia a Bíblia toda. Isso é um depósito para uma meta batida e alcançar resultados não só espirituais, como também resultados para a vida. O livro que é a Bíblia é ganho de conhecimento para a sua vida, crescimento intelectual e não só isso, espiritual, e você vai ver o quanto aquilo que você leu vai ajudar você nas respostas na vida vivida. Então o que eu disse? Leia a Bíblia todo dia, leia a Bíblia toda. Bom, a formiga, ela mostra justamente com a forma dela romper os limites,
que ela é um exemplo para nós na forma de gestão emocional. O que é a gestão emocional? Quando você tem sobre você domínio das suas emoções, e o domínio das emoções chama-se de maturidade. Maturidade é você não ser levado pelas emoções, não ser vencido pelas emoções. Maturidade é você ter equilíbrio quando você ouve uma notícia, porque a notícia ela tem um poder de afetar você. Então, se você tem maturidade, você apenas respira e fala: eu confio em Deus, eu creio em Deus. Deus é um Deus que não vai deixar o meu trabalho ser perdido, o meu trabalho ser escoado, jogado fora. Deus valoriza quem trabalha, Deus valoriza o seu trabalho. Olha, meus irmãos, eu sei que diante de um cenário onde parece que a vida é dos espertos, que parece que a vida é para quem se dá bem, como se fosse enganando os outros, com as tramóias, isso, irmão, é alguém que pode alcançar um êxito aparente. Logo essa pessoa vai sair de lá e vai dar lugar a quem realmente trabalha, porque Deus é um Deus que honra quem trabalha. Alguém fala assim: como é que você fala isso na Bíblia? Porque Deus foi o primeiro a inventar o trabalho. Eu queria matar quem inventou o trabalho. Pois é, foi Deus. Quando Ele colocou o homem no jardim do Éden, Ele já colocou e falou assim: homem, eu te fiz tipo de jardim, trabalhe cultivando o jardim. Colocou para ser jardineiro, né? E falou: ó, e trabalhe guardando o jardim. Colocou ele como vigilante. Então você que tem aqui vigilante, né, quem tem jardineiro, então saiba que Deus inventou o trabalho. Foi Deus que fez isso, porque o trabalho não é para só dignificar o homem, como muitos dizem. O trabalho é para também uma forma de você honrar a Deus. E a formiga, ela honra a Deus. Ela tanto honra a Deus, e a gente vai falar assim: mas como? Porque Deus é o Deus do trabalho, né? E o Deus do trabalho, Jesus falou assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então a formiga honra a Deus porque ela é comparada com o preguiçoso. Assim, o trabalho honra a Deus, então a formiga honra a Deus, e o preguiçoso desonra a Deus. Mas aqui, para a gente poder fechar esse entendimento, a formiga está condicionada a fazer aquilo, cumprir o seu papel, e nós vamos aprender com a formiga. Agora, olha que pensamento inteligente esse, na forma de reflexão, para você levar como uma noite que você sai daqui com um ganho de informação de que seu trabalho honra a Deus, de que Deus é o Deus que vai abençoar o fruto das suas mãos. Trabalhe e tenha um Deus que abençoa você. Quando você está envolvido com o trabalho, há um Deus que está aprovando para poder prosperar você, porque Ele ama a prosperidade dos seus filhos. Então está aqui, ó, com uma diferença absurda em relação a nós. A formiga age por instintos, e nós por razões e emoções. E quando nós pensamos demais, usando a razão, usando a lógica, a gente diz não dá. Irmão, tem muita gente que diz não dá. Não dá. Porque você usou a emoção e a lógica. Como a formiga não tem lógica nem emoção, ela trabalha por instinto, ela vai prosseguir. Então tem uma hora, irmão, você tem que abrir mão da lógica, abrir mão da ideia da razão e falar assim: eu vou agir trabalhando por fé. Eu vou me envolver nisso por fé. Eu vou envolver isso para agradar a Deus, porque eu sei que fazendo isso eu estou honrando a Deus. Você fala assim: pastor, qual é a base bíblica? A Bíblia fala a respeito, de nós que somos crentes, fazer assim: tudo o que façais para a glória de Deus. Quer bebais, quer comais, façais tudo para a glória de Deus. E lá quando vai falar de trabalho, fala assim: ó, quem faz aos homens, faça como a Deus. Não pense que você faz para os homens. Tudo que você faz na vida, você faz e diga assim: eu faço isso para Deus. Ali Paulo vai escrever sobre isso, explicar para as pessoas que estavam trabalhando
que elas deveriam entender que o trabalho que elas fazem, ainda que sejam homens ímpios, devem entender que Deus está vendo e recebe aquele trabalho. Então, Paulo fala, faça para Deus. Eu sei que você deve ter um patrão chato, você pode de repente ter um supervisor chato, alguém que fala assim, meu Deus, esse homem está azia e sorrisal. Você pode olhar para as pessoas e falar assim, eu me cansei até da voz dela, da voz de taquara rachada que ela tem, né? Eu me cansei, inclusive, até do salto que ela chega batendo assim, no chão para chegar para poder me dar ordem. Não se preocupe. Se você está lá e foi Deus que colocou você lá como porta aberta, que é Deus que abre porta de trabalho, você vai ser honrado naquele lugar. Haverá uma bênção que vai te enriquecer. Sabe por quê? Porque no 2020, o seu trabalho feito assim, entendendo de você fazer como a Deus, para a glória de Deus, entendendo de você vencer toda a preguiça e dizer assim, olha, eu vou aprender esse texto para o 2020, o meu ano, o seu ano coroado de bênção. Sabe por quê? Porque a formiga me deu lições, uma lição de cumprimento de tarefa, de gestão emocional, acreditando no autocontrole, na autorregulação, acreditando inclusive que a capacidade de regular as minhas emoções, pensamentos, comportamentos, vai também com isso honrar a Deus, porque o meu equilíbrio, o meu testemunho vai honrar a Deus. Vamos ficar de pé, por favor. Tem uma frase aqui que eu acho que ela deve ser lembrada também, tá bom? É assim, ó, ninguém precisa ficar mandando nos outros. Aí você fala assim, pastor, eu acho tão ruim ser mandado. Pensa numa pessoa que acha ruim ser mandado. Pois é, para você ser mandado, faça primeiro, faça sem ninguém mandar. Alguém fala, eu acho tão ruim quando mando lavar as louças, quando mando varrer a casa, mando lavar a área, né? Pois é, para não achar ruim, faça por antecipação. Então você fazendo antes, você está fazendo algo que você está surpreendendo, e isso que você faz, você vai produzir em pessoas que estão à sua volta admiração. E sabe como é que as coisas acontecem na sua vida? Por você cair na graça, por admiração. Cair na graça, por admiração. Então vamos entender aqui algumas coisas. Muitas bênçãos caíram sobre uma mulher chamada Esther. E a Esther, ela tinha algo que fez ela realmente chegar onde chegou, que era a beleza da sua aparência. Mas só beleza naquele dia não bastava, porque havia muitas outras lindas como ela, até mais lindas do que ela. Mas o que fez a diferença foi a iniciativa dela, porque ela caiu na graça. Imagine vocês, ela caiu na graça do homem que cuidava das moças virgens para apresentar para o rei. Caiu na graça, caiu na graça. E ele começou a cuidar dela diferenciadamente. Aqueles banhos que se dava, né? Na forma de perfumar o corpo, de tratar a pele. Ele começou a tratar ela e começou a dar para ela alguns toques, né? Algumas informações diferentes, né? Do que ela podia usar a seu favor. Por exemplo, ele disse assim, olha, essas mulheres que entram com o rei faz um teste com elas. Ele abre a porta assim, da onde ficam os tesouros, e fala com a moça assim, olha moça, você veio passar a noite comigo, mas fique à vontade, né? Eu não tenho pressa, até que você tire os seus presentes, porque eu posso não te escolher como rainha. Você tem que sair daqui do meu quarto sabendo que você sai daqui com um presente. Está aqui, ele abria então uma porta de muitos presentes, e as moças entravam lá e ficavam experimentando pulseiras, né? Muitos colares, tudo de ouro, né? E ficava lá horas e horas, como moça, né? Mulher no shopping, horas e horas, não vê a hora passar. No shopping não tem relógio para você ver as horas. E aí ele vai passando as horas, e daqui a pouco o rei falava assim, essa não serve, porque eu trouxe ela para ficar comigo, e ela se impressionou com o que eu posso dar. E diz que quando a Esther chegou lá, ela chegou com esses toques espirituais. Então, o que está acontecendo aqui hoje? São toques espirituais. Você fala, pastor, o que tem a ver com a fé cristã? Não tem tudo a ver, porque se você for o melhor funcionário, vão dizer, esse homem crente, mas os crentes são a bênção do trabalho. Eu quero você pegar tudo crente fiel, eu quero crente aqui na igreja, vou encher de crente aqui na empresa. Se o crente for ruim, irmão, né? Fala assim, eu não quero ser crente, nem quero nem crente perto de mim. Então o testemunho salva as pessoas, mas também afasta as pessoas de Deus.
Então você ter o melhor da sua vida depende de você mesmo, depende de você. Aí a parte de Deus faz, né? Como foi o caso da Esther. Deus fez a parte dele, ela tinha que fazer a parte dela, que era ouvir os toques espirituais. Aí o rei abriu a porta e falou assim: escolhe os seus presentes. Ela fechou a porta e falou assim: eu não vim pelos presentes. Meus irmãos, melhor do que o que Deus tem para dar é estar com Deus que abençoa. Melhor do que as suas bênçãos é o Deus da bênção. Deus é melhor do que as suas bênçãos. Eu não vim pelos presentes, eu vim para ficar com você, rei, para conversar com você, para te conhecer, para aproveitar esse momento ao seu lado. Aí ele falou assim: gostei dessa menina. E na manhã seguinte ele trouxe, ela ficou virgem e pura, mas ele trouxe uma coroa e colocou na cabeça dela assim: você é a minha rainha. Meus irmãos, quando você entra no propósito, se você entrou nesse propósito de campeão 2020 e está conseguindo ouvir a voz de Deus na voz do pastor Giovanni, Deus está falando com você sobre coisas que você vai ver acontecer na sua vida, com muitas bênçãos para receber com 2020, o melhorando da sua vida. Vamos orar ao Senhor, encerrando essa reunião de santos.